Meus queridos irmãos, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Livro do Apocalipse, capítulo de número 3. Livro do Apocalipse, capítulo de número 3. Eu quero ler o versículo de número 15 com os irmãos. Livro do Apocalipse, capítulo de número 3. Versículo de número 15. Vamos ler o 14, 15. Os que encontraram podem dizer amém. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Amém? Por gentileza, podeis tomar os vossos assentos. Meus irmãos, graças a Deus que nos dá o privilégio e a oportunidade de, essa noite, poder cultuar a Deus juntamente com os irmãos. Agradecer a Deus pelo convite feito pelo nosso amigo, o irmão Alexandre. Lembrou da gente. Obrigado, Alexandre. Também louvar a Deus pela vida de sua família. Louvar a Deus pela família do pastor Andrino e por ele deixar eu pregar na igreja que Deus lhe confiou. Deus abençoe, Senhor, pastor presidente João, vice-presidente pastor Roberto. E é uma alegria estar com os demais pastores aqui essa noite. Alguns amigos e irmãos que nós temos aqui, a família Jeremias e também meu amigo Jonatas Albertini, o André, Fabiola e a minha esposa que está aqui. Hoje nós estamos aniversariando, fazem 4 anos e exatamente 4 meses que eu sou casado e muito bem casado. Então eu louvo a Deus por isso. Nós estamos em um culto de adoração a Deus e a caráter de missão. Foi falado sobre missão, já ouvimos algum testemunho. E hoje, mais do que nunca, eu posso pregar com muita propriedade sobre a obra missionária. Fazem 1 ano e 4 meses e 2 dias que eu estou no campo missionário, na cidade de Bocaiúva do Sul, cerca de 600 quilômetros aqui da cidade de Criciúma. E nesse período que nós estamos lá, nós já podemos experimentar algumas coisas boas que Deus nos proporcionou e também algumas experiências, por que não dizer amargas. Nós estamos trabalhando numa região onde a cidade tem 12 mil habitantes e é uma cidade pequena em questão de população, mas a sua extensão territorial ela é muito grande. Ela fica na região metropolitana de Curitiba, na antiga Estrada Velha para São Paulo. Antes de Bocaiúva tem a cidade de Colombo, depois de Bocaiúva tem a cidade de Tunas do Paraná. Tunas do Paraná já é uma cidade um pouco famosa, porque os Trapalhões, quando faziam alguns filmes, usaram uma gruta que tem lá na cidade de Tunas para realizar um dos filmes deles, então por isso a cidade é um pouco famosa. Já Bocaiúva do Sul, politicamente ela é emancipada, tem a prefeitura, tem a Câmara de Vereadores, mas eclesialmente ela é ligada ao campo de Rio Branco do Sul.
Os alunos da ETAD certamente já ouviram falar da cidade de Rio Branco do Sul. O núcleo de número 1 da ETAD é lá no Rio Branco do Sul. E o aluno de número 1 da ETAD é o pastor Carlos Marchioro, que é o pastor presidente de honra, que durante 67 anos presidiu aquele campo. E agora, no mês de dezembro, fez 2 anos que ele se jubilou. Mas é um marco da história do evangelho, do cristianismo naquela cidade, com alguns livros editados e com uma história extraordinária. Estamos lá, auxiliando o pastor nas questões burocráticas da igreja, trabalhando como tesoureiro, secretário, coordenador de jovens da cidade e segundo coordenador geral do campo eclesiástico, auxiliando na direção da igreja sede e de alguns pontos de pregações. A cidade ela contém 13 igrejas com templos próprios e 8 pontos de pregação. E estamos trabalhando nas questões de visitas, e para mim isso é muito difícil, porque antes de eu ir para lá, eu não vou dizer que eu era um pregador, mas eu era metido a pregador e professor da escola teológica. E a minha esposa trabalhava no comércio. E aqui, Criciúma, é uma cidade muito boa, muito bem estruturada. O povo daqui é um povo simpático. E a gente gosta muito de amigos, de amizades. Eu particularmente conto nos dedos às vezes que tive algum desentendimento, e ainda sobra espaço nos dedos da mão direita. Nós somos um casal muito bem, particularmente falando, e com nossos relacionamentos de amizade muito bem. Só que lá onde nós estamos é um povo muito cabreiro com as pessoas que chegam lá, talvez por ser um lugar muito retirado. Assim, para os irmãos terem uma ideia, pensa num lugar onde tem mato, onde tem árvore, e multiplica aí por baixo 100 vezes mais onde você conhece que tem mato. É lá onde a gente está trabalhando. Eu visito um irmão, Sebastião Fernandes, a 50 quilômetros da nossa casa, e ele ainda não tem água encanada e também não tem energia elétrica. Ele ficou abandonado lá por ser um senhor de idade e não ter mais forças para caminhar uma longa distância. E eu fiquei sabendo da situação dele e eu fui visitá-lo. Cheguei lá, há tempo sem ele participar de Santa Ceia, de cultos. Eu cheguei lá e percebi que na beira da cama dele tinha uma harpa e uma Bíblia já muito usada. E eu perguntei a ele o que ele fazia com a harpa e com a Bíblia. E ele dizia: irmão, eu não tenho condições de ir à igreja, mas aqui no meio desse mato eu canto o nome do Senhor e eu leio a palavra de Deus. E eu às vezes estou resfriado, estou muito cansado, e no abrir da minha boca eu sinto a presença de Deus e tudo vai embora e eu durmo tranquilo com a paz de Cristo. Nós estamos trabalhando nessas questões e para nós foi muito difícil porque nós não éramos acostumados com isso. Eu mesmo não tinha essa prática de visitar as pessoas, em pregar o evangelho na questão pessoal, apenas em igreja e lugares que nos era formulado o convite. Mas essas experiências Deus tem nos dado e algumas delas me marcaram. Eu visitei uma senhora e esta senhora, ela mora numa casa muito singela. E quando eu cheguei para visitar ela, um cheiro muito ruim na casa dela. A casa era de chão batido e ela estava com um cheiro desagradável porque há tempo não tomava banho. E a sua unha crescida. Eu comecei a conversar com ela e ela começou a abrir o seu coração. Ela nunca foi crente e eu comecei a falar de Jesus para ela. Ela tirou do bolso, ela estava sentada num sofá
e ela tirou do bolso um papel como que se fosse uma receita, e ela disse: pastor, eu não sou pastor, eu sou presbítero, mas na sua falta de conhecimento dirigiu a palavra a mim. Meus queridos irmãos, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Livro do Apocalipse, capítulo de número 3. Livro do Apocalipse, capítulo de número 3. Eu quero ler o versículo de número 15 com os irmãos. Livro do Apocalipse, capítulo de número 3. Versículo de número 15. Vamos ler o 14, 15. Os que encontraram podem dizer amém. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Amém? Por gentileza, podeis tomar os vossos assentos. Meus irmãos, graças a Deus, que nos dá o privilégio e a oportunidade de, essa noite, poder cultuar a Deus juntamente com os irmãos. Agradecer a Deus pelo convite feito pelo nosso amigo, o irmão Alexandre. Lembrou da gente. Obrigado, Alexandre. Também louvar a Deus pela vida de sua família. Louvar a Deus pela família do pastor Andrino e por ele deixar eu pregar na igreja que Deus lhe confiou. Deus abençoe o senhor, pastor presidente João, vice-presidente pastor Roberto. E é uma alegria estar com os demais pastores aqui essa noite. Alguns amigos e irmãos que nós temos aqui, a família Jeremias, e também meu amigo Jonatas Albertini, o André, Fabiola e a minha esposa que está aqui. Hoje nós estamos aniversariando, fazem 4 anos, e exatamente 4 meses que eu sou casado e muito bem casado. Então eu louvo a Deus por isso. Nós estamos em um culto de adoração a Deus e a caráter de missão. Foi falado sobre missão, já ouvimos algum testemunho, e hoje mais do que nunca eu posso pregar com muita propriedade sobre a obra missionária. Fazem 1 ano e 4 meses e 2 dias que eu estou no campo missionário na cidade de Bocaiúva do Sul, cerca de 600 quilômetros aqui da cidade de Criciúma. E nesse período que nós estamos lá, nós já podemos experimentar algumas coisas boas que Deus nos proporcionou e também algumas experiências, por que não dizer amargas. Nós estamos trabalhando numa região onde a cidade tem 12 mil habitantes e é uma cidade pequena em questão de população, mas a sua extensão territorial ela é muito grande. Ela fica na região metropolitana de Curitiba, na antiga Estrada Velha para São Paulo. Antes de Bocaiúva tem a cidade de Colombo, depois de Bocaiúva tem a cidade de Tunas do Paraná. Tunas do Paraná já é uma cidade um pouco famosa, porque os Trapalhões, quando faziam alguns filmes, usaram uma gruta que tem lá na cidade de Tunas
para realizar um dos filmes deles, então por isso a cidade é um pouco famosa. Já Bocaiúva do Sul, politicamente ela é emancipada, tem a prefeitura, tem a Câmara de Vereadores, mas eclesialmente ela é ligada ao campo de Rio Branco do Sul. Os alunos da ETAD certamente já ouviram falar da cidade de Rio Branco do Sul. O núcleo de número 1 da ETAD é lá no Rio Branco do Sul, e o aluno de número 1 da ETAD é o pastor Carlos Marchioro, que é o pastor presidente de honra, que durante 67 anos presidiu aquele campo, e agora no mês de dezembro fez 2 anos que ele se jubilou, mas é um marco da história do evangelho, do cristianismo naquela cidade, com alguns livros editados e com uma história extraordinária. Estamos lá, auxiliando o pastor nas questões burocráticas da igreja, trabalhando como tesoureiro, secretário, coordenador de jovens da cidade e segundo coordenador geral do campo eclesiástico, auxiliando na direção da igreja sede e de alguns pontos de pregações. A cidade ela contém 13 igrejas com templos próprios e 8 pontos de pregação. E estamos trabalhando nas questões de visitas, e para mim isso é muito difícil, porque antes de eu ir para lá, eu não vou dizer que eu era um pregador, mas eu era metido a pregador e professor da escola teológica. E a minha esposa trabalhava no comércio, e aqui, Criciúma, é uma cidade muito boa, muito bem estruturada. O povo daqui é um povo simpático, e a gente gosta muito de amigos, de amizades. Eu particularmente conto nos dedos as vezes que tive algum desentendimento, e ainda sobra espaço nos dedos da mão direita. Nós somos um casal muito bem, particularmente falando, e com nossos relacionamentos de amizade muito bem. Só que lá onde nós estamos é um povo muito cabreiro com as pessoas que chegam lá, talvez por ser um lugar muito retirado. Assim, para os irmãos terem uma ideia, pensa num lugar onde tem mato, onde tem árvore, e multiplica aí por baixo 100 vezes mais onde você conhece que tem mato. É lá onde a gente está trabalhando. Eu visito um irmão, Sebastião Fernandes, a 50 quilômetros da nossa casa, e ele ainda não tem água encanada e também não tem energia elétrica. Ele ficou abandonado lá por ser um senhor de idade e não ter mais forças para caminhar uma longa distância. E eu fiquei sabendo da situação dele e eu fui visitá-lo. Cheguei lá, há tempo sem ele participar de Santa Ceia, de cultos. Eu cheguei lá e percebi que na beira da cama dele tinha uma harpa e uma Bíblia já muito usada. E eu perguntei a ele o que ele fazia com a harpa e com a Bíblia. Ele dizia: irmão, eu não tenho condições de ir à igreja, mas aqui no meio desse mato eu canto o nome do Senhor e eu leio a palavra de Deus. E eu às vezes estou resfriado, estou muito cansado, e no abrir da minha boca eu sinto a presença de Deus, e tudo vai embora e eu durmo tranquilo com a paz de Cristo. Nós estamos trabalhando nessas questões e para nós foi muito difícil, porque nós não éramos acostumados com isso. Eu mesmo não tinha essa prática de visitar as pessoas, em pregar o evangelho na questão pessoal, apenas em igreja e lugares que nos era formulado o convite. Mas essas experiências Deus tem nos dado, e algumas delas me marcaram. Eu visitei uma senhora, e esta senhora, ela mora numa casa muito singela, e quando eu cheguei para visitar ela, um cheiro muito ruim na casa dela. A casa era de chão batido e ela estava com um cheiro desagradável, porque há tempo não tomava banho.
e a sua unha crescida. Eu comecei a conversar com ela e ela começou a abrir o seu coração. Ela nunca foi crente e eu comecei a falar de Jesus para ela. Ela tirou do bolso, ela estava sentada num sofá, e ela tirou do bolso um papel como que se fosse uma receita. E ela disse: pastor, eu não sou pastor, eu sou presbítero, mas na sua falta de conhecimento dirigiu a palavra a mim como pastor. Pastor, eu quero que o senhor leia. E eu li aquele papel que ela deu para mim, e naquele papel estava uma restrição, dizendo que caso ela venha cair no chão, alguém que fosse segurá-lo, alguém que fosse tornar a colocá-la em pé, deveria pegá-la pelos braços de uma maneira muito cautelosa, porque ela era portadora da síndrome de Shira. Eu não entendo, ou não lembro o nome patológico ou científico da doença que ela era portadora, mas lembro-me apenas dessa síndrome, a síndrome de Shira, que ela perdeu o seio, ela perde o peso e tem um fluxo menstrual contínuo, e o seu osso vai se deteriorando, enfraquecendo, a ponto de que se alguém puxá-la de uma maneira um pouco mais bruta, ela vem se quebrar, o seu osso vem a quebrar, e por isso ela não tem condições de limpar a casa, de fazer nenhuma outra atividade, e toda a família abandonou. Só um filho que estava com ela, portador da AIDS, e não teria condições de também ajudá-la, apenas com o auxílio ela estava vivendo. Eu falei de Jesus para ela, e ela ficou crente, aceitou a Jesus como Salvador. Ela começou a ir na igreja e parou por dificuldades de locomoção. Quando eu percebi a ausência dela, voltei a visitar de novo. E visitando ela, e eu perguntei como estava a fé em Cristo dela. E ela disse: irmão, olha, eu quero dizer para o senhor que eu não tenho muitas condições de ir à igreja, mas de Jesus eu não vou largar. Eu quero morar no céu. Eu estava cuidando de uma congregação a uns 4 quilômetros da igreja sede, porque eu moro embaixo da igreja, embaixo do porão, mais ou menos uns 60 metros quadrados, um pouco menos. E eu auxiliava, eu dirigia uma congregação. Ela era uma congregação pequena, muito pequena e cheia de espaço para o povo entrar e congregar. Existia 2 membros, uma era a irmã Terezinha, com 86 anos, e a outra a irmã Júlia, com 84 anos. E é um bairro muito pequeno, apenas com 3 ruas, e um dia eu pregando no culto de ensino, eu fiquei muito triste, porque eu olhava para a cara da irmã Júlia e da irmã Terezinha, e elas, tadinha, muito velhinha, idade avançada, e eu sempre gostei de dar uns gritos, sempre gostei e continuo gostando. E eu percebi que elas estavam assim um pouco meia constrangidas, e eu pedi para o menino que cuidava do som virar as caixas do som para fora da igreja, e comecei a pregar. De repente, algumas palavras reveladas saíram da minha boca. Eu estava encerrando o sermão quando entra um jovem senhor na porta da igreja. Eu vi que ele estava um pouco perdido e pedi que alguém atendesse. Contei uma ilustração, continuei pregando um pouquinho mais. Encerrei o culto e fui conversar com ele. E ele disse assim: eu cheguei em casa. Eu nunca entrei dentro de uma igreja evangélica. Eu cheguei em casa e eu estava no chuveiro. E eu estava dizendo: eu vou dar cabo na minha vida, porque ninguém gosta de mim. Onde Deus está que não fala comigo? Mas de repente, tomando banho, comecei a ouvir uma voz dizendo: hoje não é o teu último dia. Deus tem uma coisa boa para te entregar ainda esta noite. E eu quero dizer que eu estou aqui para confessar a Cristo como Salvador. Irmão, grita, fala de Cristo, porque tem gente que precisa ouvir esta voz. Quem já foi alvo dessa voz? Nesta mesma pequena congregação, numa quarta-feira, estou pregando, ensinando sobre o inferno,
falando quem vai para lá, onde é e tantas outras coisas, a doutrina do inferno. E falando a respeito disso, entrou um casal com 2 filhos. De repente, acabou o culto e ele veio pedir oração. Novamente dirigiu a palavra a mim, uma outra pessoa, dizendo: pastor. E o Carlos, que é o nome dele, disse: pastor, ora pelo meu irmão. O meu irmão, ele está no Angelina Caron. Ele é um grande hospital em Campina Grande do Sul. Recebe pessoas de várias cidades do Brasil. E ele está lá porque ele está com câncer nos testículos. E amanhã, que seria na quinta-feira, às 8 horas, é a operação e vão arrancar. Ele vai se tornar um homem estéril, jamais vai poder dar filhos à esposa e que eles tanto desejam. E eu não sei se foi Deus, se foi a coragem, se foi alguma coisa que eu li que me encorajou tanto. Eu sei lá o que aconteceu, que eu disse: irmão, diga para o seu irmão que vocês vão sair de lá. Prepara uma roupa, prepara um carro e leva dinheiro, porque ele vai sair de lá amanhã sem fazer a cirurgia. Esteja 7 horas da manhã lá. E ele foi, e eu fiquei depois pensando naquilo que eu falei. Porque uma coisa é Deus falar para você, a outra coisa é você se dirigir a palavra a alguém. Mas tudo bem, aconteceu que passou-se a quinta-feira, sexta-feira nós tínhamos um novo culto, um culto da vitória. Estávamos no culto, aí chega o Carlos, a Márcia e os seus 2 filhos. De repente entra um jovem bonito, moreno, e com uma senhora também morena. E aí, antes de pregar, o Carlos pediu a palavra e disse: eu posso falar alguma coisa? E eu fiquei um pouco apreensivo, porque ele não era crente. Eu pensei: será que ele vai falar alguma coisa errada? O que pode acontecer? Fiquei meio temeroso, mas disse: não pode dar oportunidade a ele. Ele disse: ó, irmãos, Pai do Senhor, boa noite a todos. Estou aqui para dizer que na quarta-feira eu pedi oração para o pastor Júlio, que o meu irmão estava com câncer no testículo, e o irmão Júlio disse que era para me levar dinheiro para comprar lanche para o meu irmão, levar roupa para ele tomar um banho, trocar de roupa, e ele ir com o carro porque ele ia sair de lá amanhã antes que a cirurgia fosse feita. E eu até acreditei, fiquei meio sem acreditar, não acreditava, mas irmão, deu certo o que o irmão Júlio falou. Eu estava às 7 horas da manhã na porta do hospital e o meu irmão estava lá me esperando, esperando eu para pegar com a roupa, o dinheiro para comer o lanche e o carro para vir embora. Porque antes dos médicos fazerem a cirurgia, eles fizeram os novos exames e o câncer desapareceu. E eu estou aqui para dizer que eu vou ficar crente e a minha família. Aí ficou de pé o Alexandre, a mãe deles, que nunca tinham entrado dentro de uma igreja. Jesus continua fazendo milagre. Quem crê pode levantar as mãos e dar glória a Deus. Só que daí eu fico me pegando, irmãos. Eu orei lá em Bocaiúva do Sul para Deus curar o câncer de um homem. E daí há 30 dias, no dia 30 de novembro, eu tenho que vir aqui para a cidade de Criciúma, porque a minha irmã disse: vem para cá, porque o pai está com câncer no pulmão, com uma metástase no cérebro. E aí eu vim para cá e fiquei com meu pai no hospital São José. Ele ficou internado 32 dias lá. Uma noite eu dormi, outra minha irmã, minha esposa auxiliava o meu cunhado e a irmã Juscelia foi lá orar, o Maico e o Marcial foram lá orar, uns meus amigos foram lá falar de Jesus e outros irmãos foram lá. Resumindo, dia 26, às 5h20 da manhã, o meu pai falece comigo no quarto. E eu pensei: por que Deus não curou ele? Eu sou um missionário, eu ganho almas, e o meu pai. Aí eu lembrei que a irmã Juscelia foi lá e ele fez oração do pecador arrependido. E a salvação é muito maior do que a cura de um câncer. Quem crê? Quem crê? Quem crê? É por isso que eu estou aqui em Criciúma há 32 dias, ou seja, 34 dias. Eu não estou a passeio, não estou de férias. É porque o meu pai estava internado no hospital, veio a falecer. E nós estamos aqui dando auxílio à minha mãe. Dia 8 nós vamos retornar para a cidade de Bocaiúva, porque eu preciso resolver algumas questões burocráticas e que são de minha inteira responsabilidade. E dia 21 nós estamos retornando para cá de novo para ajudar algumas coisas com a minha mãe. Mas são coisas que você só vê
que você só ouve, que você só sente estando lá, no campo, realizando a obra de Deus. É por isso que eu fiz a leitura desse texto, ou desses versículos que nós lemos aqui.